Aleluia. Você pode aplaudir com mais força? Ei, eu quero te dar uma notícia. Eu não consigo começar, meu querido, a ministrar sem antes dizer para você que em Mateus 18, versículo 20 diz assim: aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está no meio. Eu quero te dizer que nós começamos o culto às 6 horas aqui, né, pastor? Mas é interessante porque quem foi o primeiro a chegar aqui na igreja? Quem foi o primeiro a chegar aqui? Está lá embaixo? É interessante porque quando o primeiro chegou, gente, abriu a porta, o segundo veio, o terceiro chegou, a presença de Jesus já começou a ser real neste lugar, pastor Júnior. Algo já começou a ser gerado neste lugar. E eu quero começar dizendo isso para você porque Jesus está aqui. Ei, meu querido, eu quero dizer para você que Ele está no nosso meio. Ele levanta enfermos. Ele pode fazer algo no seu coração. Ele pode fazer algo nessa noite. E eu não vou me admitir sair daqui, meu querido, com um coração gelado. Eu tenho que sair daqui queimando. Eu tenho que sair daqui queimando. Eu quero que você levante uma das suas mãos, porque o Rei dos Reis está aqui. Eu gostaria que você começasse a glorificar o nome do Senhor agora. Tem um crente aqui nessa noite que pode glorificar o nome do Senhor, que pode bendizer o nome do Senhor. Ei, meu querido, quanto mais lenha você colocar, mais fogo vai ter aí. Quanto mais lenha você colocar, mais fogo nós vamos ter nessa noite. Abra a sua boca, isso. Ô Espírito Santo, nesse momento nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos agora ao Senhor, Deus. Nós sabemos que o Senhor já está no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor já está no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor já está no nosso meio. Ei, deixa eu te dar uma notícia. O motivo de Jesus estar no nosso meio é porque você está aqui. Porque tem coisas que eu vou falar aqui, meu querido. Tem coisas que vai sair de mim, que o Espírito Santo já colocou. E eu quero dizer que o Espírito Santo em especial está aqui nessa noite. Jesus está aqui porque tem coisas que eu não sei, mas Ele sabe. Tem coisas que você está passando em casa que eu não sei, mas Ele sabe. Tem uma dor que está dentro de você que eu não sei, mas Ele sabe. Tem algo que Ele vai fazer aqui nesse momento hoje que eu não sei como é que vai ser, mas Ele sabe. É por isso que Ele se reúne conosco. É por isso que Ele está presente aqui, porque Ele vai fazer algo hoje nas nossas vidas. Então se assente no seu lugar aí. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gustavo, pastor em Martins Soares, como o pastor Júnior disse. Estamos agora liderando, nesse começo do ano, uma outra igreja. E eu creio que o Senhor tem nos conduzido a algo que nós não esperávamos. Confesso para vocês que Deus, Ele vai alinhando o nosso propósito conforme nós caminhamos. E Ele tem alinhado o nosso propósito, Ele tem nos colocado para cuidar de vidas, de pessoas. Martins Soares era uma igreja muito ferida, mas Deus já renovou o coração daquele povo. É um povo cheio de Deus, é um povo cheio do Espírito Santo. Deus me deu uma mulher aqui muito sábia, maravilhosa, pastor, e nós estamos conduzindo essa igreja com muita unção de Deus. Estou aqui com meu filho, Matias, tá agitadão, mas nós estamos vencendo aí, Eu quero agradecer, pastor Júnior, pela oportunidade. Eu creio que o Espírito Santo selecionou essa data, Estou acompanhando desde o primeiro dia. Lorena, É Lorena? Lorena pregou aqui forte demais, pastor, meu Deus. Muito forte, ela vai ser pastora. Ela vai ser pastora, não tem como não. Eu tenho que vir. Vai ser pastora. Vai ser pastora. Pastor, eu creio que tem uma unção neste lugar. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que os céus já estavam abertos. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei ali, eu comecei a arrupiar, pastor, a dança das meninas. Eu falei assim, meu Deus, que negócio é esse? Elas dançam demais. Então há uma unção, há uma presença de Deus aqui. Se você não ficar atento, você vai perder. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu vou começar a ler aqui, gente, a Bíblia. Eu vou caminhar com vocês em alguns textos, mas eu quero que você fique bem atento. Eu quero que você fique bem atento, porque o Espírito Santo vai fazer algo diferente no nosso meio.
Eu vou evitar de ler todos os textos, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 9, versículo 17. Eu vou começar com esse texto. É algo que o Espírito Santo colocou vindo para cá. Ele falou assim: eu preciso que você comece falando disso. Aleluia. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho novo e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Só até aí, gente, é muito forte. E deixa eu te explicar uma coisa. O texto está dizendo bem claro que não se coloca vinho novo em odre velho. É interessante porque nós estamos falando de um fogo e não é um fogo normal. Não é um fogo que nós pegamos o isqueiro aqui e acendemos ele. Nós estamos falando de um fogo que vem dos céus e hoje você vai receber ele. Mas esse texto está dizendo que não se coloca vinho novo, não se coloca algo novo, pastor Júnior, em odres velhos. Porque esse texto está dizendo que para receber o novo de Deus, estrutura, tem que ter estrutura para receber. O odre, ele precisa estar preparado para receber o vinho. E eu quero dizer para você que hoje Deus vai te entregar algo novo aqui. Ei, meu querido, deixa eu te explicar. Eu vou falar algo para vocês. O diabo precisa que você fique em silêncio. Ele precisa que você fique em silêncio. Então deixa eu te explicar. Quando sai algo do altar, meu querido, pega o negócio logo. Dá glória a Deus, dá um aleluia. Roda aí no seu lugar, faz alguma coisa, meu querido. Porque o diabo quer que você fique em silêncio. Porque ele sabe que aquilo que vai sair da sua boca hoje vai gerar algo no reino espiritual. Vai gerar algo nos céus hoje, nessa noite. E o Espírito Santo vai te encontrar. Só que não se coloca algo novo em uma estrutura velha. Só que é muito forte porque o odre velho, pastor Júnior, nem sempre foi velho. Recebeu algo novo, mas agora ficou velho. Eu estou falando de um povo que recebeu algo do Senhor, mas de repente a estrutura já não tem mais. Eu estou falando de um povo que era cheio do Espírito Santo, de uma geração que tinha muito desse fogo, pastor, mas já não tem estrutura mais. Porque com o passar do tempo, a estrutura foi se perdendo. Rachaduras foram criadas. E quem era cheio já não é mais. E quem falava do Espírito Santo com uma certeza já não fala mais. Ei, eu estou falando de uma geração que era cheia, mas agora não tem estrutura. Meu querido, mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo me trouxe aqui porque hoje destinos serão mudados. Ele me trouxe aqui porque algo novo vai descer nessa igreja. Ele me trouxe aqui, meu querido, porque Ele vai colocar estruturas no lugar hoje. Porque um fogo dos céus vai ser derramado aqui. Um fogo dos céus vai ser derramado em você. E eu não sei porque você está em silêncio, porque algo dos céus vai ser derramado em você. Deus está cuidando das estruturas desde o primeiro dia, porque algo novo vai ser derramado em você. Ele está cuidando das estruturas para receber o fogo. E é interessante porque o texto é grande, eu vou evitar de ler, tá? Mas a Bíblia diz que um dia Moisés estava subindo ao monte para apacentar o rebanho do seu sogro. A Bíblia diz que de repente ele desce do monte, pastor Júnior, só que algo chama a atenção dele. Ele olha para trás e ele vê uma sarça pegando fogo. Ele olha aquilo e fala assim: não é normal, porque não está acontecendo nada com ela, ela está queimando em fogo e nada está acontecendo. Aí de repente aquilo chama a atenção dele, ele fala assim: eu vou ter que voltar para ver. Ele volta para ver, pastor Júnior, e quando ele chega lá, uma voz sai do meio da sarça. Quando ele volta para ver, ele só via um fogo queimando, e ele olha e de repente uma voz sai e fala com ele assim: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o local que você está pisando agora é um local diferente. É um local agora, Moisés, é um local santo.
é um local sagrado, tira a sandália dos pés. Mas é interessante porque o texto está dizendo que Moisés viu algo pegando fogo, e de repente aquilo que estava pegando fogo estava falando com ele. Aquilo que estava pegando fogo, de repente estava dando direções para ele. Aquilo que estava pegando fogo, de repente estava ouvindo, falando, e Moisés achou estranho e falou assim: o que é isso? Aí olha só, quando Deus manda ele tirar a sandália dos pés, Moisés tira a sandália. Porque Deus falou com ele: Moisés, não tem como você entrar no local onde está o fogo, onde é esse local sagrado, com aquilo que você está nos seus pés. Então tire as sandálias, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, e aí você vai ter estrutura para entrar no sagrado. Tire as sandálias dos seus pés, Moisés, e aí você vai estar preparado para ver a chama de mais perto, para ouvir de mais perto aquilo que a chama tem para falar para você. Moisés, tire a sandália dos pés, porque agora você vai entrar em um local, você vai entrar em uma geografia, que de repente agora eu vou te dar direções, Moisés. É interessante porque Moisés entra naquele lugar, e ele só vê uma sarça pegando fogo, e uma voz saindo do meio da sarça. Só que a resposta vem no versículo 2, gente. É muito doido, porque o versículo 2 está falando assim: que no meio da sarça, que o anjo do Senhor, pastor Júlio, é forte demais o negócio. Eu vou te explicar. O anjo do Senhor se colocou no meio da sarça. Só que eu quero te chamar a atenção para algo. Moisés viu o anjo do Senhor? Moisés não viu o anjo do Senhor, Moisés viu a sarça pegando fogo. Ele não voltou porque viu o anjo, pastor, ele voltou porque ele viu uma sarça pegando fogo. Só que de repente algo me chamou a atenção naquele texto, porque Moisés está ouvindo uma voz, mas ele não sabia que aquela voz era o próprio Deus falando com ele, no meio do fogo. Moisés agora está em um local sagrado, tirou as sandálias, e de repente algo está direcionando ele. Era uma chama, pastor, era uma chama, Lorena, que estava ali. Era um fogo que estava ali, não consumia aquela sarça. Era um fogo, meu querido, que não é um fogo terreno, é um fogo dos céus. E aquele fogo estava direcionando Moisés para algo diferente. Eu quero te dizer, meu querido, que aonde está esse fogo, ali está o anjo do Senhor. Aonde está essa chama que nós vamos queimar nessa noite, estará também o anjo do Senhor. Eu quero dizer para você que essa chama que Deus vai colocar em você é uma chama, meu querido, que está recheada daquilo que está relacionado às coisas de Deus, e o anjo do Senhor está no meio. O anjo do Senhor vai direcionar a igreja hoje. O anjo do Senhor, meu querido, vai dar direção ao propósito hoje. O anjo do Senhor que está no meio desse fogo. Gente, coração em chamas é você entender que no meio do seu coração em chamas, o anjo do Senhor está lá. Só que é forte, gente, porque Moisés não podia entrar naquele lugar sagrado, naquele ambiente, com a sandália nos pés. Eu preciso que você entenda uma coisa. Saul, gente, Saul começou muito bem, mas desobedeceu ao Senhor, foi rejeitado. É interessante porque ele tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo, pastor. Mas ele saiu aquele dia da casa dele com um comando do pai. O pai dele falou com ele assim: vai atrás das jumentas que se perderam. Saul saiu de casa para procurar jumentas, não sabia que aquela jumenta, pastor, estava conduzindo ele ao propósito do Senhor. Ele não sabia que perder aquilo estava levando ele a um propósito maior. Eu quero dizer para você que tem alguns processos que só começam nas nossas vidas quando algo se perde. Moisés teve que tirar a sandália dos pés. Saul não sabia, mas aquela jumenta estava conduzindo ele para algo maior. Deus, meu querido, precisa fazer algo se perder na sua vida para te conduzir para o propósito. Você não está entendendo nada, mas isso aí está te conduzindo ao propósito. Você não está entendendo nada, mas está te levando à vontade do Senhor. Você não está entendendo. Gente, a jumenta se perdeu, estava levando ele aquilo que ia promover ele como rei. Estava levando ele a receber aquela unção. Eu quero dizer para você, você não entendeu porque algo se perdeu na sua vida, mas está te conduzindo a um propósito maior. Está te conduzindo a um propósito maior. A jumenta se perdeu, mas está te conduzindo a um propósito maior. Gente, meu coração está queimando. Meu coração está queimando. E esse início de ano, pastor, esse início de ano para mim, para a pastora, foi um início de ano muito difícil. A igreja sofreu muito. Algumas pessoas se rebelando, algumas pessoas se levantando contra nós.
E o ministério é um ministério, gente, que é muito bom, é muito gostoso, mas ele é cheio de compromisso. Ele é cheio, sabe, daquilo que está relacionado às minhas forças. Eu preciso me entregar, eu preciso fazer, eu preciso ir atrás, eu preciso cuidar de pessoas problemáticas, eu preciso me entregar. E nesse começo do ano, nós nos deparamos com problemas na igreja. Eu falei: Senhor, esse é o meu propósito mesmo? Senhor, é isso que eu devo fazer? Sabe, e nós já tínhamos passado por isso, e só que nesse começo de ano alguma coisa, sabe, veio para ferir os nossos corações. Eu falei: Deus, o Senhor me quer aqui mesmo? Eu falei: Senhor, confirma o meu propósito, faz alguma coisa para me mostrar. Aí de repente, pastor, eu recebo uma ligação do apóstolo: você vai assumir outra igreja. Mas eu falando assim, aí Deus falou comigo assim: você quer que eu te fale mais alguma coisa? Você quer que eu te confirme de outro jeito? Quer que eu mande um anjo para falar com você? Meu querido, porque eu preciso entender que o propósito do Senhor na minha vida, vai me colocar em situações que, quando eu estiver no meio do propósito, no meio do processo, Ele vai te colocar em situações com pessoas, Ele vai te colocar em meio de aflições. A gente não vai entender nada, mas aquilo está nos conduzindo a um propósito maior. Aquilo está nos conduzindo à vontade dEle. Gente, a Bíblia diz que Saul saiu para procurar jumenta. Aí no meio do caminho, pastor, ele foi em uma cidade, foi em outra, foi em um local, e de repente ele vira para o moço que está junto com ele e fala assim: vamos voltar que não tem como mais. A jumenta se perdeu mesmo. Aí o moço olha para ele e fala assim: Saul, não, só vamos ficar. Tem um homem de Deus ali, eu tenho certeza que ele vai ajudar a gente. Aí, gente, olha só, eu preciso que você entenda que algumas pessoas te impulsionam a prosseguir, outras têm feito você paralisar. Saul estava com vontade de voltar, aquilo estava conduzindo ele ao propósito do Senhor. De repente ele vira para o moço e fala assim: vamos voltar. O moço fala com ele assim: não, calma aí, porque tem um homem de Deus ali na cidade, ele vai nos ajudar. Meu querido, eu estou dizendo para você que você precisa andar com gente que vai te impulsionar no teu propósito. Você precisa andar com gente que vai ser direcionado por Deus para te conduzir à vontade dEle. Se Saul, para aquele momento, ele nunca ia ser promovido a rei. Mas alguém estava do lado dele dizendo: Saul, vamos embora, senhor. Tem um homem de Deus ali na cidade, ele vai nos ajudar. Eu quero dizer que a jumenta já estava encontrada, Deus já tinha encontrado a jumenta, o problema já estava resolvido. Deus estava criando aquilo tudo só para Saul ir à vontade dele. Eu quero te dizer, meu querido, que alguns problemas já estão resolvidos. Tem coisa que Deus já resolveu na sua vida. E tem problema que Ele já resolveu. O problema é que o processo, ele faz com que a gente comece a desconfiar. Será que eu devo prosseguir? Será que eu devo caminhar? Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você: continua. Ei, eu vim aqui para dizer para você nessa noite: a jumenta já foi encontrada. Eu vim aqui para dizer algo para você nessa noite: já achou, meu querido, o problema já está resolvido. Continua, porque Deus está te levando a um propósito maior. Gente, meu coração está queimando demais. Meu coração está queimando muito. Meu Deus do céu. Esse primeiro mês lá na igreja, nós caminhamos em cima de um tema que chama Igreja Forte. Pastor Júnior, o período que mais pessoas saíram da igreja foi esse primeiro mês. Porque o tema mexe com a igreja. O confronto mexe com algumas pessoas. Tem palavras que as pessoas não querem ouvir. Tem direções que as pessoas não querem receber. E nós começamos a bater de uma forma tão grande, pastor, nós batemos na galera. Em cima da palavra. E eu falei assim: o fraco não vai ficar. O fraco não vai ficar, pastor, porque nós começamos a direcionar igrejas. Nós temos que caminhar assim, nós temos que fazer dessa forma, nós temos que abrir mão do pecado, do desejo, nós temos que caminhar em santidade, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. E no meio da multidão, algumas pessoas se levantam para dizer: essa não é a verdade, não é dessa forma que tem que ser feito. Ah, mas pastor está falando isso e não é desse jeito. E de repente a gente viu algumas pessoas saindo da igreja. Mas pastor Júnior, nós recebemos algo de Deus nesse começo de ano.
E eu quero dizer para vocês que eu não sei como que vai ser aqui na IDEAD do Rio de Janeiro. Mas eu quero dizer para vocês, gente, esse ano de 2024 vai ser um ano diferente para todas as igrejas. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu quero te dizer que nós vamos crescer muito nesse ano, pastor. Eu acredito que esse ano vai ser, eu já profetizei lá, pastor, que aqui vai ficar pequeno para a galera. Aqui vai ficar pequeno e eu vou vir, pastor, no novo templo. Eu vou vir no novo templo e eu tenho certeza que aqui vai ficar pequeno demais. Aqui vai ficar pequeno, pastor. E nós começamos a caminhar dessa forma, sabe? E eu quero dizer para você, meu querido, quem tem aliança vai ficar. Quem tem aliança vai permanecer com o Senhor, pastor. Quem tem aliança vai permanecer aqui. Eu quero te dizer, meu querido, que um coração em chamas precisa entender que nós precisamos caminhar na verdade bíblica, na palavra do Senhor, abrindo mão dos desejos. Gente, nós estamos vivendo um período que a nossa geração é uma geração muito fraca. É uma geração que não tem se entregado verdadeiramente ao Senhor. É uma geração que tem se entregado a relacionamento. É uma geração que tem feito, sabe, aquilo que o mundo agrada. E uma geração muito fraca. Mas eu quero dizer para vocês que no nosso meio vai se levantar uma geração que vai fazer diferença. Vai se levantar uma geração, meu querido, que vai mudar realidades. Eu quero que você abra comigo em um texto que está lá em Gênesis. Gênesis 2, no versículo 5. Gênesis 2, no versículo 5 diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo mexeu comigo de uma forma tão grande, tem mexido até hoje. Eu vou explicar para você o que Deus está querendo dizer para a igreja aqui. A Bíblia diz que não havia nenhuma planta, nenhuma planta tinha brotado na terra, gente. Só que o texto diz que tinha semente. Só que nenhuma planta tinha crescido naquele lugar. E o texto ele dá a resposta para mim e para você: não havia nenhuma erva brotada do campo que havia brotado, porque o Senhor não fizera chover. O texto está mostrando para mim e para você que tinha semente, mas nada tinha crescido, pastor, porque Deus não tinha mandado chuva. Vou simplificar para você: não tinha crescido porque Deus não mandou o crescimento. A chuva era que ia dar crescimento. Só que o texto continua para mim, é muito lindo. E também não havia homem para lavrar o solo. Então tinha semente, mas não cresceu, porque Deus não tinha mandado chuva. Mas aí Deus não mandou chuva porque não tinha homem para lavrar o solo. E é interessante isso, porque Deus está mexendo comigo demais nesse texto. Eu preciso entender que Deus vai fazer crescer aquele projeto que eu me dedicar a Ele, que eu vou me entregar para Ele. Porque, gente, olha só, a semente estava lá, mas Deus falou assim: eu não vou mandar chuva porque não tem homem para cuidar do solo. Se uma geração não entende que tem que cuidar do solo para Deus fazer crescer, meu querido, projetos vão ser paralisados. Deus estava dizendo assim: tem semente, eu quero mandar chuva, mas se não tem quem cuida do projeto, eu não faço crescer. E você precisa entender que um coração em chamas é quem cuida dos projetos que Deus entrega. Ei, pastor, eu estou falando isso porque essa igreja vai crescer tanto esse ano. E pessoas com coração em chamas precisam se levantar aqui para cuidar do projeto que Deus entregou nas suas mãos. Tem projeto que não cresceu ainda e Deus não mandou crescimento porque tem gente que não está cuidando do propósito do Senhor. Se você não cuida do solo, Ele não manda chuva. E não é papel seu fazer crescer, porque é Ele que manda chuva para crescer. Ele precisa só que você cuide. O problema é que tem uma liderança que está voltando atrás. O problema é que tem jovens, gente,
Eu tenho certeza que tem gente no nosso meio que é líder de excelência, que Deus entregou nas suas mãos projetos, pessoas, casais. Deus entregou para você, meu querido, uma geração. Só que você precisa entender que se você não se entrega para o projeto, ele não cresce. É interessante porque um dia Elias estava no monte e de repente algo acontece naquele lugar. Ele vira para os profetas de Baal e ele fala assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos ver hoje quem que é o Deus verdadeiro. Eu vou montar o meu altar, vou fazer o meu sacrifício e vocês vão fazer os seus. De repente está tudo montado, os profetas de Baal estão lá, gente, fazendo de tudo para o fogo cair do céu. E aí de repente nada acontece. Só que Elias é forte demais, porque ele sabia que fogo, existia só um Deus, ia descer fogo do céu. Assim que ele abrisse a boca, assim que ele começasse a sacrificar, assim que ele começasse a agir, algo ia acontecer naquele dia. Aí de repente, fogo do céu cai, meu querido. Fogo do céu caiu naquele dia sobre o altar. E aí de repente foi provado no meio daquele pessoal que existia só um Deus. Só que eu preciso que você entenda, os sacrifícios dos profetas de Baal era um sacrifício que movia a terra. O sacrifício de Elias é um sacrifício que move o céu. Você precisa identificar qual sacrifício é o seu, aquele que move o céu ou a terra. Porque o sacrifício de Elias é aquele que chega no céu e Deus manda fogo. O sacrifício de Elias é aquele que ele entende que quando ele abre a boca, Deus vai mover o céu para descer com fogo. Mas os profetas de Baal estão gastando o seu tempo se sacrificando para algo que só move a terra. Uma geração que queima precisa entender que eu preciso me sacrificar, mas para algo que vai mover o céu. Se o seu sacrifício não move o céu, meu querido, meu Deus do céu. Uma geração que tem se sacrificado para as coisas dessa terra, se entregado a empresas, a negócios. E meu querido, sacrifícios que só movem a terra, não tem movido o céu. Então eu preciso que você entenda uma coisa: os céus vão se mover nessa noite. Porque tem gente no nosso meio que vai se sacrificar por esse projeto. Tem gente no nosso meio que vai fazer com que fogo desça do céu. Mas eu preciso que você entenda uma coisa: você precisa ser aquela que vai fazer com que o seu sacrifício movimente o céu. Aí, gente, olha só, eu estou indo em alguns textos aqui, mas o Senhor colocou algo específico no meu coração. A pastora Bruna, hoje mais cedo, até comentou um pouquinho sobre o texto da mulher samaritana. E na verdade eu vou caminhar agora com vocês em cima desse texto. Eu estava introduzindo a palavra para vocês, mas eu vou caminhar em cima desse texto da mulher samaritana. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 4. A partir do versículo 1, a partir do versículo 2, perdão. Versículo 3, gente, perdão. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E replicou-se Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias,
e ele te daria água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água do poço, é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e o seu gado? E afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará essas coisas. E disse Jesus, eu vou ler o último versículo agora. E disse Jesus: eu sou o que eu falo contigo. É forte demais esse texto. A Bíblia diz que Jesus achou necessário passar por Samaria. E em alguns momentos eu preciso entender que eu não faço o que eu quero, eu faço aquilo que é necessário. Em alguns momentos eu não vou fazer aquilo que está dentro do meu coração, dos meus sentimentos, eu vou fazer aquilo que é necessário. Jesus achou necessário passar por Samaria. E de repente, algo acontece, porque ele está sentado em uma fonte, e a Bíblia diz que Jesus chegou lá cansado. E eu tenho uma ministração que eu peguei só esse texto que chama cansado, mas estava lá. Porque algumas pessoas, meu querido, têm dado desculpas. Gente, algumas pessoas lá na igreja, eu não sei se é assim, pastor, aqui, mas algumas pessoas lá na igreja têm faltado de culto de quarta-feira, porque chegam cansadas do serviço e elas não vêm para os cultos. Algumas pessoas, elas dão desculpas dizendo: eu estou cansado, então eu não vou fazer isso. Eu estou cansado, então eu não vou agir dessa forma. Eu estou cansado, então eu não vou me entregar para isso. A Bíblia está dizendo que Jesus estava cansado, mas estava lá. Jesus chegou cansado de viagem, mas ele entendeu: eu estou cansado, mas eu preciso estar aqui. Ei, meu querido, deixa eu dizer para você, mesmo cansado, você precisa cumprir o teu propósito. Mesmo cansado, meu querido, pega as suas coisas, vem do trabalho, participa do culto, vem, meu querido, fedendo, sabe, às vezes com cheiro ruim lá do trabalho, mas chega aqui, meu querido, e adora ao Senhor. Cansado, mas eu vou estar lá. Sem força, mas eu vou estar lá. Eu não estou querendo, mas eu vou chegar lá. Jesus estava cansado, mas ele falou assim: eu preciso estar aqui. Ele senta naquela fonte, gente, mas eu quero dizer que o propósito maior disso tudo era uma mulher. Porque Jesus sabia que se queimasse aquela mulher, ia queimar Samaria. Jesus sabia que se queimasse aquela mulher, Samaria seria incendiada. E o maior propósito de Jesus colocar um fogo em nós, pastor Júnior, não é para a igreja. Não fique escandalizado com aquilo que eu vou falar. Deus não está te dando um fogo para a igreja aqui. Ele está te dando um fogo porque tem gente lá fora. Ele está te dando um fogo, meu querido, porque tem gente lá fora que vai conhecer o Senhor através de você. Ei, Jesus estava queimando aquela mulher, mas era por causa de Samaria. Jesus estava colocando algo novo naquela mulher, mas era por causa de Samaria. Aqui é Realengo, pastor? Meu Deus do céu. Eu quero que você entenda que essa chama vai queimar em você, mas Realengo vai conhecer o Senhor.
Ei, Rio de Janeiro vai conhecer a Igreja da Aliança, porque Ele vai colocar uma chama que vai queimar em você. Meu querido, não é sobre esse ambiente, é sobre Samaria. Não era sobre a fonte, nem aquele local, era sobre Samaria. Jesus está queimando em você hoje, porque tem uma cidade lá fora esperando você. Esse congresso foi marcado, porque Jesus quer queimar no seu coração, porque Realengo está esperando você. Aí Jesus começa uma conversa com aquela mulher, porque aquela mulher, gente, era uma mulher problemática. Aquela mulher era uma mulher problemática, e Jesus não estava interessado nos problemas, Jesus estava interessado em queimar ela. Jesus não estava interessado no pecado dela, mas estava interessado em queimar ela. Ei, meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. A nossa geração precisa entender que Deus está interessado em te queimar. Deus está interessado em colocar algo novo em você, porque se Ele queima você, Ele queima Realengo. Se Ele queima você, Ele queima alguém na sua casa. Se Ele enche você, Ele enche alguém no seu trabalho. E aí de repente Jesus entra em uma conversa com aquela mulher, gente. Ela chegou com um propósito, encher o cântaro. E aí Jesus falando com ela, sabe, ele entra em uma conversa. E quando ele acaba a conversa com ela, a Bíblia diz que ela sai correndo daquele lugar. Ela deixa o cântaro para trás, porque ela já não precisa da água que estava naquela fonte, ela já estava cheia. Ela sai correndo daquele lugar, pastor Júnior, e ela deixa o cântaro para trás, porque ela falou assim: nada mais importa, é só aquilo que Ele colocou em mim. O cântaro, gente, a Bíblia diz, o texto é claro dizendo assim, que ela deixou o cântaro para trás, e ela foi correndo para a cidade. Ela deixou o cântaro para... E tem gente que vai ter que deixar alguma coisa aqui hoje, porque Realengo está esperando alguém aqui, pastor. Realengo está esperando alguém aqui. E eu quero dizer para você que é por isso que Deus está queimando essa igreja desde sexta-feira. É por isso que já tem profecia dizendo que vocês não vão ficar aqui muito tempo, porque Deus está queimando alguém aqui. O propósito, meu querido... Ai, meu Deus do céu. Aquela mulher sai correndo. E de repente, meu querido, ela vai para a cidade. Ela acaba de receber algo do Senhor, mas aquilo que Jesus tinha falado com ela, gente, era sério demais. Porque Jesus não profetizou sobre ela, não curou ela, pastor. Não teve cura, eu te curo agora. Não teve uma profecia dizendo assim: aquela empresa vai ser aberta, uma porta vai se abrir. Jesus falou com ela assim: eu vou colocar uma água em você. Eu vou colocar algo, eu vou te encher de alguma coisa hoje, que você vai sair daqui diferente. Aí de repente, gente, ela sai correndo, entra na cidade, e a pregação dela mexe comigo, pastor. A pregação dessa mulher mexe comigo, porque a pregação dela era assim, gente. A Bíblia diz que ela saiu comentando na cidade tudo que aquele homem tinha falado que ela fazia. A pregação dela era assim, gente. Ele falou que eu tinha 5 maridos. Gente, a pregação era o testemunho de vida dela. Ela estava saindo pela rua falando assim: gente, aquele homem, ele está lá na fonte, e ele falou tudo da minha vida. Ele falou tudo que eu estou fazendo. A Bíblia diz que ela saiu correndo dizendo assim: gente, ele está falando tudo que eu faço. Vamos voltar lá, porque ele me queimou e vai queimar vocês. Porque ele me incendiou e vai incendiar vocês. Porque ele me deu uma água e ele vai dar essa água para vocês. O motivo de Jesus incendiar aquela mulher é porque ele sabia que ela ia entrar em Samaria. Meu querido, você não pode sair Você tem que sair daqui entendendo uma coisa: você vai ter que entrar em lugares, você vai ter que entrar em ambientes, você vai ter que se conectar com pessoas. Jesus vai te colocar, sabe, com pessoas problemáticas. E não reclama não, que Ele vai te colocar muita gente problemática. Ele vai te colocar em ambientes que você não queria estar. Ele vai usar o testemunho que você não queria contar. Ele vai usar a sua boca em ambientes que você não queria estar. Mas Jesus entendeu que se queimasse ela, ia queimar o povo de Samaria. Quem aqui está preparado para queimar Realengo? Quem aqui está preparado realmente para queimar Realengo? Meu querido, alguém vai ter que deixar algo para trás hoje. Algumas pessoas chegaram com cântaro, mas vai deixar o cântaro para trás.
Gente, o motivo dela ter deixado o cântaro é porque ela entendeu: eu já estou cheia, aquilo que eu tinha já não preciso mais. Então algumas pessoas vão ter que sair daqui cheias. Gente, nós vamos finalizar esse congresso aqui entendendo que algumas pessoas vão sair daqui marcando o realengo. Meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Algumas perguntas mexem comigo. E você precisa entender o porquê que você quer essa chama. O porquê que você quer essa chama. O porquê que você quer esse fogo. Por que você quer queimar dessa forma? Gente, Jeremias, o pastor usou o texto aqui. Outra pessoa também usou esse texto de Jeremias, né? Mas Jeremias, ele fala de um fogo que estava dentro dele. Mas o que mexe comigo no texto, pastor, é que o fogo, ele queimou em Jeremias em um momento muito doido da vida dele. Queimou nele. Porque nós não vimos, a gente não, antes nos textos não tem outras menções de um fogo queimando nele. A primeira vez, o primeiro momento que o fogo queima dentro de Jeremias era em um momento que ele estava tentando não querer mais falar do Senhor. O fogo queimou em Jeremias quando ele pensou na cabeça dele: eu não vou falar mais desse Deus, eu vou voltar atrás. Aí o texto está dizendo que de repente, quando ele pensa isso, o fogo queima nele. O texto está dizendo que quando ele fala assim: eu não vou falar mais desse nome, aí o fogo veio e queimou nele. Essa chama, meu querido, que nós não sabemos, presta atenção, nós não sabemos como Deus age no nosso coração com essa chama, mas o texto é claro dizendo que esse momento foi um momento em que a chama de repente queima dentro do coração dele. Um momento em que Jeremias queria voltar atrás, um momento em que Jeremias não queria mais falar do nome do Senhor, um momento em que Jeremias não queria mais nada, meu querido, que estava relacionado ao Senhor. Aí de repente a chama queimou nele. E essa chama, meu querido, essa chama que Deus está colocando no seu coração hoje, é uma chama que vai te impulsionar. É uma chama que Deus está colocando em Jeremias aquele dia, que estava impulsionando ele. Jeremias não queria mais, mas a chama estava queimando nele. Jeremias não queria mais falar do Senhor, aí Deus falou assim: eu vou queimar ele agora. Jeremias não queria mais profetizar, Deus falou assim: calma que eu vou te queimar agora, Jeremias. Ele não queria mais falar do Senhor, meu querido, mas aí Deus falou assim: eu vou ter que te queimar. É uma chama que te impulsiona a prosseguir. É quando você está no domingo à noite, você fala assim: eu não vou no culto, mas de repente algo no seu coração fala assim: o que está acontecendo que eu não consigo, eu vou ter que ir naquele culto. É você, meu querido, que Deus já te mostrou o seu propósito, e está queimando até hoje aí. Deixa eu te dizer, não vai parar de queimar, Deus quer que você volte logo. Não vai parar de queimar, Ele quer que você volte logo. Essa chama está impulsionando você. Estranhe quando parar de queimar. Aí Jeremias, gente, ele sente a chama queimando dentro dele e fala assim: não tem como conter, eu vou ter que continuar. Eu vou ter que continuar falando dele, eu vou ter que continuar lembrando dele, eu vou ter que fazer alguma coisa. E de repente, o que está acontecendo? Jeremias está lá, gente, de volta. Porque ele sabia que quem estava conduzindo o coração dele naquele momento era a chama. Naquele momento, meu querido, ele não foi conduzido por uma vontade dele, nada, era a chama que estava dentro do coração dele que estava impulsionando ele. Se ele fosse olhar a vontade dele, ele desistiria. Mas de repente a chama entrou e falou assim: não, eu vou te impulsionar agora. Eu vou te impulsionar agora, Jeremias. E eu quero dizer para você, meu querido, eu sei que algumas pessoas, quando eu passei por aquelas portas, o Espírito Santo me mostrou algumas pessoas aqui. Algumas pessoas que pensaram em desistir. Algumas pessoas aqui que têm chamado pastoral. Pessoas que são líderes de excelência no nosso meio. Deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. O Espírito Santo te trouxe aqui porque uma chama está queimando até hoje. Vai ter gente que vai ter que deixar o canto, vai ter gente que vai ter que voltar atrás, vai ter gente que vai ter que fazer alguma coisa hoje, porque você vai ter que voltar hoje à vontade do Senhor. Você vai ter que voltar hoje a fazer aquilo que Ele determinou para você fazer. Você vai ter que voltar hoje a queimar como você queimava antes. Gente, Elias mexe comigo demais na Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus manda Elias sair de Sarepta e encontrar com uma mulher. E gente, Elias sai daquele local
ele estava diante de uma fonte, Deus falou com ele assim: vai para ali, que ali eu vou te dar comida e ali você vai beber de uma água. Aí, gente, de repente a água, ela cessou naquele lugar, e Deus fala com ele: vai para outro ambiente, porque eu vou te abençoar lá. Ele sai daquele local, e de repente ele está indo para um local, gente, que uma mulher, a Bíblia diz que Deus já tinha falado com ela para alimentar o profeta. Quando ele chega lá, a Bíblia diz que aquela mulher estava em necessidade também. Aquela mulher também estava precisando, gente. Deus fala assim: eu vou mandar alguém te alimentar, mas quem Deus mandou alimentar o profeta também estava precisando ser alimentado. Meu Deus, é forte demais. Deixa eu explicar de novo. Quem Deus mandou alimentar o profeta também estava precisando de alimento. Aí Elias sai, gente, achando que quando chegasse lá ia ter comida com fartura. Mas a mulher que ia alimentar ele também estava precisando ser alimentada. Deixa eu te explicar uma coisa. Em meio a necessidades, Deus vai levantar Elias no nosso meio. Deus vai... olha, deixa eu te explicar o papel de Elias. Elias está saindo daquele local, e aquela mulher, ela estava disposta a entregar aquilo que ela mais estava precisando. E o papel de Elias é vir multiplicar aquilo que está faltando. Elias sai daquele local, aquela mulher estava em necessidade, ele chega lá e fala assim: faz uma comida para mim. Ela fala assim: mas eu não tem nada aqui. Ele falou assim: faz agora. Ela faz a comida, gente, só que eu quero que você entenda uma coisa. Ela estava dando para ele aquilo que ele mais estava precisando, e uma geração nossa, no meio das nossas igrejas, tem dado aquilo que mais está precisando. Eu vou explicar para você de uma forma mais simples. Tem pessoas abraçando, precisando ser abraçadas. No nosso meio tem gente amando e precisa ser amado, pastor. No nosso meio tem gente se entregando. No nosso meio tem gente, meu querido, sabe, que está precisando de... está dando força, mas você que precisa de força. Gente, o que aquela mulher está fazendo naquele dia é dar o que ela tinha. Ela só tinha aquilo, mas ela precisava dar, Deus mandou. Eu estou falando isso, meu querido, eu nem ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo está me conduzindo aqui. Porque Deus viu você que está entregando o seu melhor quando você mais precisa. Deus viu você quando você está entregando as suas forças, quando você precisaria que alguém estivesse te dando força. Deixa eu te explicar uma coisa, é por isso que Deus me trouxe aqui, porque algo vai queimar nessa noite. Eu quero te dar uma notícia: Elias está chegando. Ai, meu Deus do céu, deixa eu te explicar, Elias está chegando aí. Elias está chegando na sua casa. Elias está chegando na sua empresa. Elias está chegando no seu coração, meu querido. O papel de Elias é multiplicar aquilo que está faltando. Eu não vou me alongar nos textos. Eu não vou me alongar nos textos, porque eu sei que o Espírito Santo já passou aquilo que ele queria que eu passasse. Só que eu quero que você entenda uma coisa só. A chama que vai queimar aqui hoje é uma chama que vai fazer você abrir mão de algumas coisas. A chama que vai queimar aqui nessa noite é uma chama que vai fazer você abrir mão de relacionamentos. A chama que vai queimar aqui nessa noite é uma chama que vai fazer você tomar atitudes que você até hoje não teve coragem de tomar. A chama que vai queimar aqui hoje é uma chama que vai te constranger para abandonar situações, pecados, desejos. A chama que está aqui hoje, meu querido, é uma chama que queima em mim. Sabe quando Moisés entrou naquele ambiente e Deus falou assim: tira a sandália? É porque ele não podia entrar naquele ambiente e receber daquele fogo sem antes tirar a sandália. Então algumas pessoas não conseguem entrar nesse local, não conseguem receber esse fogo, não conseguem, sabe, estar mais perto dessa chama, porque ainda não tiraram aquilo que precisam ser tirado. E hoje eu vou orar por essas pessoas que vão queimar em Realengo, que vão queimar no Rio de Janeiro.